You're back. Estamos em 1996. O mundo jogava Super Mario 64, Tomb Raider, e achava que os polígonos eram o futuro. Entretanto, num cantinho do Japão, um estúdio chamado Atlus lançava um RPG de veras interessante. Hoje vamos fazer uma viagem por uma das franquias mais bizarras e estilosas da história dos videojogos. Uma saga que começou com um grupo de adolescentes genéricos de uma cidade invadida e terminou com miúdos genéricos a matar o conceito metafísico do controle social. Vamos começar pelo princípio. O primogênito, Persona 1, ou como foi lançado no ocidente, Revelations, Persona. O jogo passa-se em Maikag-Kou, uma cidade que é invadida por demónios, porque uma comemoração chamada Sebek decidiu brincar com os deuses. Clássico. É sempre uma cooperação. Em Persona, se uma empresa tem um nome esquisito e um logotipo minimalista, pode ter certeza absoluta que vai causar apocalipse. A história gira à volta de Maki, uma rapariga hospitalizada cuja mente perturbada está basicamente a criar uma realidade alternativa. Para 1996, isto era muito profundo. Estamos a falar de um RPG que tentava discutir trauma, identidade e destruição da realidade. E aqui temos a primeira aparição de Igor, o homem do nariz comprido e dos olhos esbagulhados, que vai nos acompanhar em todos os jogos. Ele parece um agiota que descobriu o tarot e decidiu fazer disso uma carreira. E é basicamente isso mesmo. Ele funde demónios para nós, sem juros, sem comissão. A mecânica mais interessante de Persona 1 é que nós podíamos conversar com os inimigos durante o combate, e dependendo da nossa lábia, eles poderiam fugir, dar-nos itens ou oferecer-nos cartas de tarot. Também podiam ficar irritados e começar a combater. O triste é que no ocidente o jogo foi censurado, mudaram os nomes dos personagens, cortaram as referências religiosas, desenharam os sprites e alteraram a localização inteira do jogo. Uma autêntica salganhada, mas o jogo vendeu o suficiente para ter uma sequela. Ok, agora aqui vamos falar de Persona 2, obra-prima que quase ninguém jogou. Agora a coisa fica séria, muito séria. Persona 2 é dividida em dois jogos, que é o Innocent Sin e Eternal Punishment. E aqui, meus caros, a Atlus decidiu escrever uma das narrativas mais criativas e subestimadas da história dos RPGs inteiros. Isto não é a minha opinião só, isto é um fato científico. Bom, Innocent Sin passa-se em Sumaru City e tem um dos conceitos mais geniais de sempre. Rumores tornam-se realidade. Sim, leram bem. Se um boato se espalha pela cidade, ele materializa-se. É literalmente isso. Querem um exemplo? Por exemplo, o Joker realiza desejos de se ligarem do vosso próprio telemóvel. E, boom, o Joker existe. E agora ele quer matar-vos. Bom, o protagonista é Tatsuya Suou, um rapaz quieto mas extremamente popular. Usa um isqueiro que não acende, mas passa o jogo inteiro a brincar com ele. Estilo puro. Temos também a Lisa Silverman, ou Ginko. É uma americana que fala japonês fluente e distribui estalos a quem se meter à frente dela. Depois temos também o Eikishi Mishina, ou Michelle, que é o líder dos delinquentes da escola rival. Toca baixo e tem um penteado que desafia as leis da gravidade e do bom senso. E também temos a Maya Amano, que é uma jornalista absurdamente optimista, que diz "Let's think positive", mesmo quando o mundo está literalmente a acabar. E temos Jun Korosu, o amigo de infância de Tatsuya, que, bem, é o vilão. Ou melhor dizendo, está a ser manipulado pelo final. Bom, o grande antagonista de Persona 2 é Nyarlathotep, sim, esse nome mesmo, uma manifestação da maldade coletiva da humanidade. Enquanto Philemon, o patrão cósmico de Igor, representa o potencial humano para o bem e para a criação. Nyarlathotep representa o nosso pior lado, o ódio, a destruição, o desejo de ver o circo dar fogo. E ele adora manipular pessoas. Ele não quer apenas destruir o mundo, ele quer provar que a humanidade é um lixo e que merece a extinção. Um otimista, portanto, ele quase consegue. No final, o grupo descobre uma verdade arrasadora. Eles mesmos causaram o incêndio num santuário quando eles eram crianças. E a Maya quase morreu nesse incêndio.
O Jun, traumatizado, foi manipulado por Nyarlathotep, que se disfarçou como dele, para se vingar dos antigos amigos. No confronto final, a profecia cumpre-se. A Maia morre de uma forma permanente, traspassada pela lança de Longinus, e a Terra é completamente destruída. Só sobra Sumar City a flutuar no espaço. Fim do jogo. Sobem os créditos, chorem à vontade. Mentira. Há sequela. Então, como eu disse inicialmente, Persona 2 tem dois jogos principais. Era o Innocent Sin e Eternal Punishment. Que começa num universo paralelo, onde Philemon sacrificou parte do seu poder para reescrever a história. Neste novo mundo, o grupo nunca se conheceu na infância, mas a Maia, que é agora a protagonista, sim, a Maia do jogo anterior que morreu horrivelmente, retém fragmentos da memória do seu outro universo, que é que ele foi destruído. Sabe quando vocês têm aquela... Quando vocês têm um déjà vu e pensam, epá, isto já me aconteceu. Imaginem ter um déjà vu do Apocalipse. É o que literalmente aconteceu. O grupo deste jogo é mais adulto. Por exemplo, a Maia é jornalista. A Ulala é a sua melhor amiga que dá murros em tudo que se mexe. O Katsuya é um detetive da polícia e irmão mais velho do Tatsuya. Um homem que parece estar constantemente a ter uma crise de ansiedade. E o Baofu, que é um hacker que usa óculos de sol dentro de casa. Persona 2 não tem medo de nada. E o Tatsuya também está neste mundo. Ele recusa-se a aproximar dos outros porque se as memórias completas do universo anterior regressarem, esta realidade também será destruída. No final, depois de se enfrentarem de novo o Nyarlathotep, no fundo do mar das almas, sim, no fundo do mar, não me perguntei. Bom, o Tatsuya aceita que precisa de regressar ao seu mundo original destruído para que este novo universo possa sobreviver em paz. Ele despede-se permanentemente de todos e permanentemente para sempre. Aquela cena final na praia com a Maia a despedir-se dele. Bom, Persona 2 é uma obra-prima, mas vendeu pouco, muito pouco, quase nada. Então a Atlus decidiu mudar tudo. Sequela. Duas, na verdade. Estamos na época do PlayStation 2. A Atlus chega ao mercado com uma proposta bem ousada. E se, para invocar o nosso poder interior, tivéssemos que simular o sórcio suicídio? A Persona 3, onde os personagens, para invocarem o próprio poder, têm que usar algo chamado evocador, que é visualmente uma pistola. Mas esta mecânica não surgiu do nada. Um pequeno contexto histórico agora. O Japão dos anos 90 e no início dos anos 2000 estava a viver uma depressão profunda. A bolha económica dos anos 90 tinha rebentado e uma geração inteira que cresceu a ouvir que vai ter o perfil brilhante viu, de um dia para o outro, tudo a desmoronar-se. Desemprego em massa, depressão, uma sensação generalizada de vazio. Chamaram-lhe a década perdida. E o jogo reflete isto de forma brutal.
A cidade neste jogo sofre de algo chamado síndrome de apatia. Pessoas normais ficam catatónicas, sem desejo, sem objetivo, basicamente num estado vegetativo. É uma metáfora poderosíssima para a depressão clínica e a desesperança social. E é aqui que o jogo introduz o conceito que definiu a franquia pelo futuro, os social links. De dia, os personagens são estudantes normais, vão às aulas, estudam para os exames, saem com os amigos, vão ao karaoke, comem ramen, mas de noite explorem o Tartarus, uma torre gerada aleatoriamente que mais se parece com um pesadelo arquitetónico. E enfrentam as sombras durante a hora sombria, um período oculto de 60 minutos que acontece exatamente à meia-noite. Quando a hora sombria começa, as pessoas normais transformam-se em caixões. Vocês estão a andar na rua, da meia-noite, puf, toda a gente tira um caixão. Menos vocês e os vossos amigos que têm potencial. A história começa 10 anos antes, em 1999. A corporação Kijiro tentou controlar o tempo, que causou uma explosão massiva e criou a Hora Sombria, e Tartarus sem querer. Um androide de combate chamada Aegis, que parece uma rapariga robótica, mas é uma máquina de guerra, selou a essência. Avançamos para 2009. O protagonista regressa à cidade sem saber de nada. É recrutado pelo SES, um grupo de estudantes que combate as sombras. A líder é a Mitsuri Kijiro, herdeira da corporação, que fala francês e do nada tem uma persona que parece uma dominatrix do gelo. O Akihiko é um boxer obcecado por proteína. A Yukahiri é uma rapariga popular que parece simpática, mas tem traumas familiares profundos. E o Junpei é o melhor amigo idiota e barulhento que todo protagonista precisa de ter. O grupo passa por meses a caçar as 12 grandes sombras, que aparecem em noites de lua cheia. Pelo caminho, sofrem perdas. O Shinjiro Aragaki e o tipo calado que cozinhava bem e tomava medicamentos a toda hora, morre. O Ken Amada, uma criança de 10 anos que tentava vingar a morte da sua mãe, quase se sacrifica. A história fica pesada. Isto já não é um RPG colorido. Isto é um jogo sobre luto, sobre trauma, sobre aceitar que a morte existe e que faz parte da vida. E depois chega a reviravolta. E então, o supervisor do grupo, o Shuji Ikutsuki, andou a mentir-nos o jogo inteiro. Derrotar as 12 sombras não ia salvar o mundo, ia libertar a sombra da morte que estava solada dentro do protagonista. E sombra da morte ganha uma forma humana. Um rapaz chamado Ryoji Mochizuki. Ele torna-se amigo de todos na escola, simpático, gentil e é daquele tipo de pessoa que toda a gente convida para as festas. Então lembra-se de quem é. Ryoji avisa ao grupo, uma entidade chamada Nyx, a própria morte em forma cósmica vai descer à Terra e extinguir toda a vida. Ele oferece uma escolha impossível, matem-me agora ou esqueçam tudo, vivendo os últimos meses nunca em ignorância feliz. Ou poupem e tentem lutar uma batalha impossível de vencer. O grupo escolhe lutar, porque esquecer seria uma traição a todos os laços que criaram. Isto é uma essência de jogos de Persona, laços, conexões humanas. É literalmente a mecânica de combate. 31 de janeiro de 2010. O SES sobe ao topo de Tartarus, enfrenta Nyx e são derrotados de forma humilhante. Nyx não pode ser morta. Nyx é a própria morte. Não pode matar a morte. Mas o protagonista descobre um segredo. Nyx não veio por vontade própria. Foi chamada por Erebus, uma monstruosidade nascida do desejo inconsciente de toda a humanidade de desistir de viver. O desejo coletivo de acabar com o sofrimento. O protagonista usa o poder de todos os laços que criou durante o ano e voa sozinho até ao núcleo de Nyx. Ele sacrifica a própria alma para criar o Grande Selo, uma barreira eterna entre Erebus e Nyx. Ele impede o fim do mundo à custa da própria vida, mas ele não morre logo. Ele agarra-se à vida durante mais um mês inteiro, escondendo de todos os outros que estão a morrer lentamente, só para cumprir uma promessa que fez aos amigos: encontrar todos no telhado de formatura da escola no dia da formatura. Dia 5 de março, os amigos sobem ao telhado a correr, a sorrir, com as memórias finalmente recuperadas, e o protagonista está lá, deitado no colo de Aegis, olhos fechados. Ele morre ali, em paz. 2016 no Japão, 2017 no Ocidente. E Atlus decidiu que Persona não era o suficientemente estiloso, então criou o jogo mais visualmente deslumbrante da geração, do PS4, o Persona 5, ou melhor, Persona 5 Royal, a versão definitiva que acrescenta mais um semestre letivo, mais personagens e mais sofrimento emocional. Tudo começa quando um jovem estudante tenta defender a mulher que está a ser assediada na rua por um bêbado. Mas o bêbado é Masayoshi Shido, um político extremamente influente. Shido usa o poder para processar o rapaz, carimbá-lo com um registro criminal falso e exilá-lo em Tóquio sob liberdade condicional.
O protagonista, vamos chamar-lhe de Ren Amayama, ou Joker apenas, vai viver para o sótão de um café em Ogenjaya, sob a tutela do Sojiro Sakura. Na escola, todos o tratam como um delinquente perigoso. No primeiro dia de aulas, um misterioso aplicativo vermelho com um símbolo do olho instala-se sozinho no seu telemóvel. É assim que ele e seu novo amigo Ryushi Sakamoto, um ex-atleta louro, que parece um gajo de combate, são arrastados para o metaverso, uma dimensão cognitiva onde os desejos distorcidos das pessoas ganham uma forma física. Lá dentro, eles descobrem que a professora de Educação Física, Tsuguru Kamoshida, vê a escola como seu castelo pessoal e os alunos como escravos. Para departarem as suas personas, os protagonistas não disparam na cabeça. Eles arrancam uma máscara enrolada no rosto, com dor, e assumem a sua identidade como rebeldes. Nascem os Phantoms, Thieves of the Hearts, os ladrões fantasmas de corações. O conceito é genial. Invadir os palácios mentais dos adultos corruptos e navegar pelas suas distorções cognitivas, roubando o tesouro, o núcleo físico dos seus desejos distorcidos. Quando o tesouro é roubado, o palácio colapsa e o vilão sofre uma mudança de coração, confessando publicamente todos os seus crimes do mundo real. Ao longo do jogo, os Phantom Thieves derrubam Kamoshida, o professor abusador de Madara uma artista que plagiava e explorava os seus alunos, Kaneshiro, um chefe de máfia que extorquia os estudantes, Okumara, um CEO que tratava os funcionários como robôs descartáveis, e Sai Nijima, um procurador que corrompeu o seu sentido de justiça. Mas tudo isto é uma armadilha. O detetive prodígio Goro Akeishi junta-se ao grupo, mas por trás. Mas isto tudo é uma armadilha. O detetive prodígio Goro Akeishi junta-se ao grupo, mas acaba por traí-los. Ele é um assassino que trabalhava secretamente para Masayoshi Shido, o mesmo político que arruinou a vida do protagonista. Shido usava Akeishi para causar paragens cognitivas nos seus oponentes políticos. Numa reviravolta genial, os Phantom Thieves simulam a morte do protagonista no mundo real e invadem o palácio de Shido, um cruzeiro gigantesco que representava a sua arrogância. Eles roubaram o tesouro e Shido confessa os seus crimes em direto na televisão. Mas o público japonês recusa-se a acordar. Prefere que outra figura de autoridade decida as suas vidas. O inconsciente coletivo da humanidade funde-se com a realidade através dos momentos, revelando o vilão. Yaldabaoth, o deus do controle, uma entidade nascida do desejo da sociedade de abrir mão do livre-arbítrio em troca de segurança. Os Phantom Thieves começam a desaparecer da existência, mas Joker liberta o poder dos seus laços. A persona é evoluída para Santaniel, um demónio colossal que desce dos céus e dispara um único tiro, o pecado original, diretamente na cabeça de Yaldabaoth. O deus do controle é apagado, o livre-arbítrio é restaurado. E depois, de Persona 5 Royal acrescenta o semestre adicional. Tóquio transforma-se num paraíso onde todos os desejos e sonhos dos personagens se realizam. Mortes voltam à vida, tragédias foram apagadas e o responsável é Takuto Maruki, o conselheiro escolar, um homem de bom coração que sofreu um trauma terrível e que obteve poderes divinos ao criar uma utopia sem dor. A questão filosófica é brutal. Aceitar a realidade imperfeita e dolorosa ou aceitar um mundo perfeito mas falso. Os Phantom Thieves revestem uma utopia. Uma vida sem dor, controlada por um único homem, é uma prisão dourada. No topo do palácio, Joker e Maruki enfrentam-se numa luta de punhos nus, sem personas, sem poderes, dois homens, duas visões do mundo. O metaverso desaparece para sempre e Maruki aceita seguir em frente como um homem comum. Joker limpa o seu nome e na primavera os Phantom Thieves despedem-se, cada um seguindo pelo seu próprio caminho no mundo real, sem máscaras, prontos para enfrentar o futuro com as suas próprias forças. Social Link. Bom, estou aqui de volta. Depois daquele trauma todo, a Atlas decidiu. Está bem, pessoal.
Vamos lá acalmar, menos tiros na cabeça, mais Scooby-Doo. E assim nasceu o Persona 4. Um jogo que troca o perito de depressão pelo amarelo vibrante. Troca aquela torre toda gótica por uma vila rural. Troca a morte iminente por um assassino em série dentro da televisão. Bom, o protagonista, a quem vamos chamar Yu Narukami, porque é um nome canónico e o protagonista de Persona 4 é muito comprido, muda-se para Inaba, uma vila rural que é equivalente japonês àquela aldeia de nossos avós, onde não há nada para fazer, literalmente. O ponto de mais alto intermento do local é um centro comercial, o Jones. Bom, Yu vai viver com o tio, o detetive Ryutaro Dojima e a prima pequena Nanako. E mal ele chega, começaram a aparecer cadáveres. Pessoas que aparecem mortas penduradas em antenas de televisão, sempre depois de dias de nevoeiro intenso. A culpa é do Midnight Channel, um canal de televisão que só sintoniza à meia-noite, em noites de chuva. Sim, um canal de TV está a matar pessoas. Não. A nós não está envolvida. Que eu saiba. Bom, Yu e os seus amigos, Yosuke, um melhor amigo que parece um Golden Retriever hiperativo, Shia, uma rapariga obcecada por artes marciais e carne, e Yukiko, a herdeira da pousada local, que se ri de forma descontrolada. Formam um investigation team. O objetivo: entrar no mundo da televisão e salvar as vítimas antes que o nevoeiro chegue ao mundo real e as mate. A grande inovação narrativa aqui, para despertarem as suas personas, os personagens não disparam tiros na cabeça. Eles enfrentam os seus shadows, os seus lados sombrios, manifestações físicas de tudo que os reprimem, os seus segredos, os seus complexos, as suas vergonhas, e têm de aceitar essas partes de si mesmas em público à frente dos amigos para conseguirem as suas personas. Bom, a Shadow do Yosuke, um sapo humanoide que grita que ele está entediado e que queria que coisas más acontecessem só para ter alguma emoção. A Shadow da Shia, uma dominadora que esfrega o facto que ela gosta de controlar a Yukiko por inveja. A Shadow do Kanji, uma versão hipersexualizada e ambígua que levanta questões sobre a masculinidade e a sexualidade que ainda hoje geram discussões escaladoras. A Shadow da Risa, uma stripper que grita que a Risa verdadeira não existe e que ela é só uma personagem fabricável. Bom, o jogo pega em adolescentes e obriga-os a gritar as suas maiores inseguranças em público e depois diz: aceita isto também és tu, isto está tudo bem. É terapia de grupo forçada com demónios à mistura. Psicologia na marca. O grupo é crescendo, salvam o Kanji, um delinquente sensível que gosta de costura. A Risa, uma idol cansada de ser um produto. A Naoto, uma detetive prodígio que finge ser rapaz para ser levada a sério na profissão. E o Teddy, um urso falante e sem memória que é o guia do grupo no mundo da TV e que faz trocadilhos insuportáveis. E claro, tem de descobrir quem é o assassino. Inicialmente o grupo culpa Taro Namatame, um político local que raptava pessoas e as atirava para dentro da TV, mas ele fazia isso para salvar do assassino. Confuso, sim, mas a verdade é mais obscura. O verdadeiro culpado é Toru Adachi, o parceiro do detetive Dojima, um polícia aparentemente inofensivo
que atirava pessoas para a TV por tédio. Estou a falar a sério. O vilão do jogo comete assassinatos horríveis porque estava aborrecido. Ele é um ninja completo. Um homem que olhou para o mundo e encolheu os ombros. É o vilão mais realista e assustador da franquia. Mas esperem, há mais. Na versão canónica, descobre-se que Adachi e Namatame foram apenas peões de Izanami, uma deusa ancestral japonesa disfarçada de empregada do posto de gasolina local. Sim, a senhora que vos cumprimenta no início do jogo é uma divindade milenar que se transforma toda a humanidade em sombras para os livrar do sofrimento de procurar a verdade. Coisas normais do interior. Bom, Yu derrota Izanami com o poder do laço dos seus amigos, limpando o nevoeiro de Inaba permanentemente. E a cena final é despedida na estação de comboios, com a Nanako a chorar e todos os seus amigos a correr atrás do comboio. É impossível não ficar com um nó na garganta. Bom, e agora a pergunta que importa, o que torna a Persona tão especial? Porque é que esta franquia sobreviveu a 5 gerações de consolas, uma década perdida, 2 mudanças radicais de fórmula e continua mais popular que nunca? A resposta está no equilíbrio. Pilar número 1, o cotidiano. O Persona percebeu que as batalhas épicas sabem melhor quando sabemos o que estamos a proteger. Passar um tempo com os amigos, ir ao cinema, comer ramen, ajudar um colega com um problema pessoal. Estas pequenas coisas dão um peso emocional a tudo o resto. Quando a batalha final chega, nós não estamos a lutar para salvar o mundo em abstrato. Estamos a lutar para salvar o Café Sugiro, a feira de Inaba, os amigos que nos convidaram para o karaoke. O pilar número 2, o simbolismo. A franquia bebe de Carl Jung com quem bebe um galão de manhã. Personas, sombras, inconsciente coletivo, Velvet Room, arquétipos. Tudo tem significado. A frase do Igor no Persona 3 resume tudo o que diferencia um homem do monstro. A capacidade de fazer laços. A psicologia não é decoração, é a espinha dorsal da narrativa. E o pilar número 3, a coragem de mudar. Cada jogo da série principal arriscou. Por exemplo, o 1 criou as bases, o 2 escreveu uma tragédia grega com demónios, o 3 apostou num simulador de vida e num tiro da cabeça, o 4 trocou o preto pelo amarelo e o terror existencial pelo mistério Scooby-Doo. O 5 elevou o estilo visual a níveis nunca vistos e atacou diretamente a corrupção social. Nenhum jogo é igual ao anterior. E depois há um impacto cultural. Persona 5 explodiu, o Joker entrou no Super Smash Bros. Ultimate, a banda sonora composta por Shoji Meguro tornou-se icónica mesmo fora do mundo dos videojogos, com Last Surprise.
Rivers in the Desert, Life Will Change, são hinos da motivação pessoal para milhares de fãs. Mas o mais importante, estes jogos fizeram com que milhões de jogadores se sentissem comprometidos e compreendidos com a franquia. Persona fala de solidão, de depressão, de ansiedade social, de pressão académica, de luto, de identidade, de máscara que usamos todos os dias. Isto diz: isso que sentes é normal? É humano? E podes ultrapassar? Sim, é o que esta franquia nos responde. E assim fechamos esta viagem por uma das franquias mais estranhas e maravilhosas dos videojogos, de Mikagaya Show a Tóquio, de um jogo de adivinhação a uma pistola divina, de adolescentes genéricos a ladrões fantasmas icónicos. Persona é uma franquia sobre crescer, sobre aceitar o que somos imperfeitos, que temos sombras, que sentimos dor, mas também sobre a ideia radical que os laços que criamos com os outros podem salvar-nos, literalmente. Como aqui diz na citação de Persona 3, a força do coração nasce das suas ligações com os outros. Sejam como o Yu, aproveitem a Vila Pacta, sejam como a Maia e pensem positivo mesmo quando tudo desabam. Sejam como um Tatsuya e aceitam os sacrifícios que a vida exige. Sejam como o Joker e arranquem a máscara que vos sufoca. Bom, obrigado por ficarem aqui até o final desta maratona. Se gostaram, deixem um like, partilhem com aquele amigo que só joga FIFA e precisa conhecer Persona. E digam-me nos comentários qual foi o vosso jogo favorito da franquia. Qual foi a vossa Shadow, aquela parte que vocês não gostam de admitir. Eu admito, a minha Shadow provavelmente está neste momento a gritar, porque eu falo demasiado. Bom, até à próxima e lembrem-se, no voeiro passa, os laços ficam.